Boa noite, galera que está chegando agora na sala. Boa noite, Fátima, Thiago, Kelly, Marina, Paula. Gente, a idade, eu preciso de óculos. Arnaldo, Alessandra, estúdio Alessandra Vianello. Olá, Arnaldo, beleza? Quiros Pilates, boa noite na área também. Juliana, bora lá. Vamos, Patrícia Rodrigues, toda a galerinha esperando. Hoje a gente vai ter mais uma do que eu tô chamando das séries de lives do ano, em que eu convidei amigos para que possam dividir conhecimento com a gente, tá? Então, tão imperdíveis. Semana passada tivemos live com a Nani e tivemos com o Máximo Lombardozzi. E hoje, nosso convidado especial, mais do que especial, é o Gustavo Bortolazzo, sócio fundador da CBO, Colégio Brasileiro de Osteopatia. Boa noite, Fran. Boa noite, Ene. Fran. Maiara. Juliana Manzan. Então, olha só. Hoje o Gustavo, ele vai falar sobre as interações viscerais, né, mecânicas e, lógico, a estabilização segmentar. Boa noite, Anne. Vamos só esperar vocês entrarem na sala, o Gustavo chegar também. Boa noite, Regina, Josué, Fran, Bruno Matoso, o grande Brunão na área, fera em corrida. Sigam esse cara que ele é bom. Eu desconfio que ele é bom. Val, boa noite, Val. Jana, minha xará, boa noite. Olha, me disseram que tem um lugar aqui no Facebook, que no Instagram, que a gente consegue compartilhar. Eu não sei. Se vocês souberem qual botão aperta, compartilhem, convidem os amigos, porque a live tá muito show, tá? Aí o Gustavão chegou. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Priscila. Você consegue vir aqui? O que foi? Aqui, ó. O Gustavo aqui. A gente chama ele. Procura aqui. É que ele tá numa posição mais. Acho que sim. Setinha à direita. Compartilha no aviãozinho. Compartilha no aviãozinho? Como assim? Não, aguardando. Aí, chegou o Gustavo. Boa noite, Gu. Boa noite, tudo bem, Jana? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tudo jóia, tá me ouvindo? Escuto bem, você me escuta? Tudo bem também. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Tanto a mim como o Gustavo. Me deem corações. Para eu saber se tá tudo bem. Eriquinha. Então, olha só. Gustavo, sócio fundador do Colégio Brasileiro de Osteopatia, né? A escola de osteopatia que eu sempre indico para vocês, todo mundo sabe. Cara feraço no assunto, um dos professores da escola, obviamente, né? E vai dividir um pouco com a gente do conhecimento dele hoje. E vamos prestar com bastante atenção, que lá vem assunto bom para a gente aprender aí. Gustavo vai falar um pouco dos... Se apresenta aí, Gu. Fala da sua escola, da formação, do que você vai falar hoje. Se apresenta aí para a galera do Pilates. Primeiro, boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite da Janaína para a gente trocar figurinhas aí sobre assunto que a gente adora, né? Que é reabilitação, que é aí interação entre diferentes métodos, né?
Eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou especialista em osteopatia, né? Eu fiz o mestrado em fisioterapia, terminei em 2010 e fiz o doutorado em anatomia na Unicamp e terminei em 2014. Eu dou aula de osteopatia desde 2007 e estou no CBO desde o início, né? Ajudando na questão administrativa e também na questão pedagógica. E desde o término do doutorado, a gente tem trabalhado tentando dar um auxílio aí na questão da pesquisa para a osteopatia, né? Uhum. Fazendo pesquisa, publicando. Esse ano a gente teve a oportunidade de lançar o livro sobre osteopatia, né? Tentando abordar aí diversos temas sobre o conceito, né? Então, nós estamos bastante contentes com a repercussão, o pessoal tem gostado e tem comentado que o livro tem trazido algumas informações interessantes aí para a prática clínica e para o entendimento sobre a osteopatia. Um cara bem sempre... fraco, um pouco de entrar aí também, um tal de Eduardo Bicalho, você conhece? Eu já ouvi dizer, já ouvi dizer. O Eduardo está com a gente também, nessa linha, né? Tentando aliar a ciência aos princípios osteopáticos, né? Essa é a nossa missão. Manter a bandeira da filosofia osteopática, que é o que a gente acredita, que é o que a gente entende ajudar os pacientes, né, com o que ela pode, mas também sem fechar os olhos aí para essa questão científica, que tem se desenvolvido muito rapidamente em todas as áreas, né? E além disso, a gente dá aula para fisioterapeutas, né? A osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Então a gente sempre comenta, né? Não fechar os olhos para tudo que a gente sabe, né? Tem diversos métodos muito interessantes, diversos métodos que auxiliam demais, e a osteopatia está dentro desse contexto aí, integrando, né, os métodos para que a gente possa entregar para o nosso paciente o melhor tratamento possível. Sim, sem dúvida. É minha missão também, Gustavo. Eu posso dizer que, sem apego a métodos, a gente se apaixona por um mais do que por outro, né? Mas a gente tem que acompanhar a ciência e tem que seguir proporcionando e objetivando o que é melhor para o nosso aluno ou para o nosso paciente, né? Então, bora lá. Vou deixar você falar das ligações viscerais, né? O que você vai falar hoje para gente? Da ideia dessa conversa, né? Que até partiu de você, né? Eu agradeço esse convite. E a gente conversar sobre essa condição visceral, né? Dentro do contexto das dores, das relações que existem, da questão do controle motor, da questão da condição neurológica que intervém não só na dor, mas nas disfunções, na perda de mobilidade, o que isso pode repercutir ao nível da medula, o que isso pode repercutir aos níveis mais altos do sistema nervoso central também, né? O que tem se falado, muita coisa nova aí nos aspectos também bioquímicos a ideia é a gente conversar, colocar essa questão visceral dentro do contexto da reabilitação, né? Para que seja interessante para quem trabalha com osteopatia e para quem trabalha com esses outros métodos também. Então, bora lá. Bora despejar conhecimento que a gente está doido para ouvir você falar. Quando a gente fala de dor, quando a gente fala de mobilidade, né? Muito se pesquisa e muito se fala sobre a condição musculoesquelética, né? Eu acho que é o carro-chefe mesmo da fisioterapia, né? É o que a gente aprende desde o início, na faculdade, anatomia a gente gasta mais tempo com o sistema musculoesquelético, e depois a gente até acessa um pouco mais a condição do sistema respiratório também, que é uma outra grande área da fisioterapia, né? E a gente se aprofunda nessa questão fisiológica, se aprofunda nessa questão biomecânica, né? Eu acho que o profissional que melhor pode falar sobre biomecânica é o fisioterapeuta, né? Porque a gente se aprofunda nisso e vai a fundo nessa especialidade, nessa ciência básica, que é importantíssima, né? E o que a gente entende do componente visceral dentro desse contexto, precisa conhecer muito a condição biomecânica do sistema musculoesquelético, é carro-chefe, né? Porque daí a gente vai entender a repercussão do movimento visceral no sistema musculoesquelético. Então a gente tem que partir disso. Por isso que, normalmente, nos cursos de osteopatia,
o curso inicia com o sistema musculoesquelético, para a gente ter uma ideia muito clara de como é que a coluna se movimenta, mais de um modelo de entendimento de como a coluna se movimenta, né? A gente usa modelos biomecânicos articulares mais antigos também para dar base para o aluno, para que o aluno possa conhecer depois os modelos mais novos e falar de tensegridade, de biotensegridade, né? E colocar a coluna como um modelo de biotensegridade e depois ir acrescentando, né? Os outros tecidos que interferem nessa coluna, interferem na pelve, interferem em qualquer lugar do corpo, né? Também entendendo como um modelo maior de biotensegridade, até que a gente entenda o corpo todo como um modelo de biotensegridade. E é interessante que muito se falava da tensegridade, né? Uhum. E aí, quando a gente fala de biotensegridade, a gente coloca diversos outros aspectos dentro desse conceito, né? Que foi desenvolvido por um arquiteto americano, né? Depois foi utilizado na área médica. Tanto a biotensegridade relativa à parte celular, quanto a biotensegridade do corpo como um todo. E quando a gente fala dessa integração entre os tecidos, né? Por isso que a gente precisa ir aos poucos, né? Falando de tecido por tecido, para que depois a gente consiga integrar as informações dos tecidos diferentes dentro desse contexto de globalidade, que é o que a gente se propõe a fazer. Dentre esses tecidos, está o tecido visceral, ou podemos dizer os tecidos viscerais, né? Os tecidos que formam as vísceras. E aí, a gente precisa conhecer as inter-relações anatômicas, as inter-relações funcionais, as inter-relações neurológicas, as inter-relações bioquímicas, que existem entre o sistema facial, né, e o sistema musculoesquelético. Na maioria das vezes, nossos pacientes nos procuram com queixas musculoesqueléticas, né? Muitas vezes com problemas musculoesqueléticos e queixas musculoesqueléticas, e algumas vezes, né, com problemas viscerais e queixas musculoesqueléticas. E aí, eu acho que é o cerne da nossa conversa aqui, né? Mas como é que as vísceras elas podem interferir no sistema musculoesquelético? Por exemplo, por uma relação direta anatômica. Então, tem N exemplos, né? O sistema visceral ele não fica solto, né? No abdômen, no tórax e no pescoço, né? Ele tem que estar fixado em algum lugar, né? Então, por isso que a gente estuda os meios de fixação, né, da parte visceral. Muitas vezes uma víscera está conectada à outra, muitas vezes uma víscera está conectada ao sistema musculoesquelético, às paredes, né? Então, dependendo da nomenclatura, dependendo do autor que a gente segue, né, nós vamos ver aí, por exemplo, o peritônio parietal fixado em algum lugar, ou a fáscia parietal, ou até a fáscia insercional, né? Dependendo do autor aí, falando sobre o mesmo tecido, mas com nomenclaturas diferentes. Então, como exemplo disso, né, vamos fugindo da anatomia, a gente tem, por exemplo, o ligamento lombo-ovárico. Né? O ligamento lombo-ovárico, ele fixa o ovário a L2. Então, uma alteração de mobilidade de L2 pode repercutir sobre a mobilidade do ovário, consequentemente sobre a função. Até depois a gente pode comentar um pouquinho como que a questão biomecânica interfere na função de um órgão. E o contrário também, né? Um ovário menos móvel pode repercutir em L2 diretamente por esse ligamento. Né? Tem o mesocólon sigmoide, o mesocólon do seco, que se fixam na articulação sacrilíaca. Então, um déficit de mobilidade do seco ou do sigmoide, por exemplo, um espasmo visceral, né? Uma contração mantida do músculo liso, né? que é muito comum no dia a dia, que a área médica conhece, que quase todo ser humano conhece, quase todo mundo um dia teve que usar um Buscopan, né? E o Buscopan nada mais é do que um antiespasmódico. A gente fala muito de espasmo do músculo esquelético, né? E busca aí relaxantes musculares, muitas vezes, né? Para lidar bioquimicamente com esse espasmo, mas muitas vezes a víscera também está espasmada. É muito claro para todo mundo que a gente usa antiespasmódico, mas a gente não coloca isso no dia a dia da prática clínica como algo relevante do ponto de vista mecânico também, né? Biomecânico. Então, por exemplo, um espasmo do sigmoide pode repercutir sobre o ilíaco, pode repercutir sobre o sacro, e aí, consequentemente, trazer sintoma numa articulação menos móvel ou até numa articulação próxima, que tem uma relação anatômica e biomecânica pelo sistema musculoesquelético com essa articulação.
Então, a primeira grande relação aí, né, das vísceras com o sistema musculoesquelético é essa condição anatômica mesmo, que a gente pode ler em qualquer livro, isso não é de nenhum método, né? Qualquer livro mostra que essas vísceras estão fixadas ao sistema musculoesquelético e a gente utiliza esse link, né? E para não ficar só na parte da lombar e da sacroiliaca, outro exemplo pode ser o ligamento suspensor da pleura, né, que uns chamam de fáscia de Simpson. Ele se conecta, conecta a pleura a C7, conecta a pleura à primeira costela. Então, liga, né, também as vísceras torácicas ao sistema musculoesquelético. Muitas vezes o paciente tem. Também, né, Gustavo? Chega até a paratireoide, tireoide, né? Sim, aí se a gente pegar por expansões membranosas, ela vai se conectar e vai até a base do crânio depois. Isso fica bem mais amplo, isso mesmo. Muitas vezes a gente pega paciente com cervicobraquialgia, com exames normais, né, sem nenhuma alteração significativa aí do disco que justifique essa alteração, ou alterações que possam repercutir sobre o trajeto do nervo ao nível muscular, ou ao nível da desfiladeira entre a clavícula e a primeira costela, e algo desse tipo. E o paciente tem uma alteração, uma fibrose, por exemplo, nesse ligamento suspensor da pleura. E aí a gente tenta intervir nele para flexibilizar e aí que o paciente tenha maior mobilidade e menos dor. Né? Show de bola. Deixa eu te falar, pode falar que é um prazer te ouvir. Eu sempre brinco com a Janaína que quando a gente fala do que a gente gosta, a gente tem que tomar cuidado para não passar do ponto, porque é algo do nosso dia a dia e a gente é apaixonado por isso e sempre brinco, falo, quando eu começo a falar de osteopatia, eu preciso me policiar para não passar do tempo aí. Mas tudo bem. Mas, e aí, além da questão anatômica, também a relação neurológica, né? Isso está estabelecido no contexto da osteopatia desde a década de 40, muito fortemente. Desde o Irving Corr, que foi um neurofisiologista que estudou a osteopatia. E sempre falou da facilitação medular. Né? Então, hoje a gente fala da facilitação medular, da sensibilização central, né? E que se uma víscera estiver disfuncional, né, menos móvel, menos flexível, ela pode gerar aferência disfuncional. Né? Ai, que susto! Chutaram um prato aqui, minha cachorra. Desculpa, Pode gerar uma aferência disfuncional, né? E bombardear esse nível metamérico, né? Com informações disfuncionais, e esse nível pode ficar facilitado, pode ficar aí sensibilizado, né? Alterando o corno posterior da medula, né? Tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista bioquímico, e se isso se mantiver por muito tempo, inclusive estrutural, né? E se essa condição estrutural alterar, gerando dor crônica e dificultando um pouco mais o nosso trabalho, porque a gente precisa reverter isso e manter isso por um tempo desprogramado para que reverta também essa condição estrutural. E depois isso evoluiu muito, na década de 90 veio um outro autor muito conhecido, né? Que é o Van Buskirk, que falou sobre a questão nociceptiva sendo importantíssimo dentro desse processo, não só uma disfunção sendo a fonte desse desequilíbrio, mas teria que ter dor também associada a isso. E em 2015, o Paulo Tosi, né, que veio com o modelo neurofasciogênico, né, da disfunção. Então é muito interessante, porque a gente fala muito da fáscia, importantíssimo, muito estudado atualmente, né? E o Tosi foi muito inteligente, porque ele deu o nome de neurofasciogênico. Né? Então ele não descarta tudo aquilo que já tinha sido falado e veio acrescentar o componente do tecido conjuntivo, da fáscia, né? a esse componente neurológico. Né? Então falando de alterações do pH, falando de alterações da viscoelasticidade, da hidratação da fáscia, da questão nociceptiva, da questão proprioceptiva também, né? integrando todos esses fatores aí para esse entendimento do porquê que uma víscera pode interferir no sistema neurológico também. Foi muito expandida essa condição da medula, e aí a gente precisa entender a medula como um centro integrador e modulador. Então ela integra os diferentes componentes do metâmero,
mas também diferentes metâmeros são integrados na medula, porque existem interneurônios que sobem e interneurônios que descem, até 4 níveis se fala dentro da medula. E além de integrar todos esses níveis, ela modula. Então ela pode amplificar uma sensação ou pode inibir uma sensação. Se existe componente disfuncional sendo bombardeando esses níveis metaméricos, eles podem gerar um entendimento diferente e a integração dessas informações ser também disfuncional. E aí o que acontece? A eferência vai se alterar. Exatamente. E a gente entende o sistema musculoesquelético integrado nessa condição visceral do ponto de vista neurológico. E aí a gente entra no controle motor, né? Porque se existe uma aferência disfuncional, esse centro integrador, que é a medula, e isso vai acontecer também em outros níveis, principalmente tálamo, núcleos da base, eles vão também receber informações disfuncionais e a resposta durante o ato motor, ele vai ser também disfuncional, interferindo aí na capacidade de contração do músculo, na capacidade de manutenção da contração e na capacidade de gerar uma carga máxima desse músculo, dependendo da atividade que o nosso paciente esteja fazendo. A gente sempre comenta que se a gente pensar sistema nervoso, 95% das nossas ações são sempre reativas. O ser humano é muito pouco proativo, né? 5% de todas as nossas funções são proativas, moduladas pelo córtex cerebral, né? Pela nossa casquinha. A imensa maioria de tudo que acontece com a gente, inclusive do sistema musculoesquelético, é modulada por automatismos, né? A gente não precisa ficar pensando. Se eu for pegar uma caneta em cima de uma mesa, eu não preciso ficar pensando, vou flexionar o braço, vou estender o antebraço, tudo isso é muito automático. Por que é automático? Porque a gente está reagindo a uma vontade, reagindo a uma condição. E essa reação ela é muito modulada pela aferência. A gente precisa controlar no nosso paciente o que está gerando aferência para que a resposta seja uma resposta boa, muscular, por exemplo, e a gente precisa entender que 90% a 95% dessa resposta é automática, é inconsciente e é modulada por essas aferências. Então a gente tem que drenar as aferências disfuncionais. Qualquer tecido pode gerar aferência disfuncional, inclusive o tecido visceral, se ele estiver doente, com dor ou com déficit de flexibilidade em qualquer um dos tecidos que compõem uma víscera. Gu, deixa eu só perguntar aqui para a galera. Galera, vocês estão escutando bem? Vocês estão escutando bem meu som? Como é que tá aí para vocês? Alguém responde aí para mim, por favor? Val. Sim? Legal, tem um sim, 2 sims. 2 sim, 3 sim, seguimos. Deixa eu perguntar aqui para você, Gu. Não tem como eu não fugir dessa pergunta, né? Todo mundo sabe, inclusive você, eu lancei o livro sobre o Powerhouse, né? E eu quero saber, para essas relações viscerais, o que significa, incluindo a face até, o que significa a gente controlar, gerar uma força máxima da musculatura do transverso, que está intimamente ligada à face transversalis, à face ali da região do abdômen. O que você acha disso? Você fala no sentido de conseguir otimizar, de poder interferir? Como que a parte visceral pode interferir? Por exemplo, o abdômen, né? O abdômen é uma região assim um pouco peculiar, né? Porque ela tem uma inervação enorme, né? A gente tem inervação aí de T6 a T12. É bem grande a inervação dos músculos abdominais, né? Então, se a gente pensar do componente neurológico, a gente está falando do controle motor, depois a gente fala da anatomia também, pelo componente neurológico, tudo que está inervado de T6 a T12 pode interferir na dinâmica dos grupos musculares abdominais, inclusive o transverso, né? Que é aí um tema bem específico, né? Então, a gente pode dar exemplos, né? Por exemplo, os rins são inervados principalmente ali
transição tóraco-lombar. Então, está tendo T12 interferindo nos abdominais, inclusive no transverso. Se a gente pegar tudo que é inervado pelo nervo esplênico maior, que sai lá de T5 a T10 e vai para o gânglio celíaco, ele fura o diafragma e muitas fibras vão fazer sinapse no gânglio celíaco, a parte do gânglio celíaco, né, acompanhando a artéria celíaca, se divide em duas, vai se dividir em esplênica e hepática, e tudo que é inervado pelo gânglio celíaco transita pelas artérias, né, aproveita o caminho das artérias para chegar nas vísceras. E a gente vai ter estômago, fígado, a vesícula, o baço, o pâncreas, tudo sendo inervado por fibras que partem do gânglio celíaco ou passam por ele e que saem de T5 a T10. Então, todas essas vísceras abdominais mais altas têm uma relação neurológica com os músculos abdominais. Se a gente pegar o nervo esplênico menor, da mesma forma. Então, a gente vai ter tudo que parte do gânglio mesentérico superior, tudo que parte do gânglio mesentérico inferior, aórtico renal, eles vão ter relação com a condição de inervação, só do ponto de vista medular, sem partir mais para cima, porque daí essa interação ficaria maior. Mas com tudo o que está acontecendo com os músculos abdominais. Então, se a gente partir da parte visceral, um desequilíbrio de qualquer um desses músculos pode ser uma fonte em potencial. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque nem sempre o paciente com dor de estômago tem um desequilíbrio muscular. Cada paciente é paciente, o corpo é um corpo, se adaptará de uma maneira, né? Exatamente. A capacidade de adaptação é muito específica e individualizada. Mas a gente partindo para as disciplinas básicas, a gente entende que essa relação ela é muito forte. E se houver um bombardeio muito grande, se tiver um desequilíbrio do meio interno do meio externo, essa capacidade do indivíduo de se adaptar a esse desequilíbrio está muito menor. Se a capacidade está muito menor, o tecido pode sofrer. E se o tecido sofre, pode vir sintoma ou pode vir incapacidade. Se a gente for pensar no músculo, se existe uma incapacidade do músculo, ele vai ter menor possibilidade de executar a função dele. Isso pode gerar dor ou não, mas isso pode gerar incapacidade, que é uma predisposição a sintoma, às dificuldades. Se a gente for pensar do ponto de vista anatômico, e seguindo a linha de raciocínio e a nomenclatura de alguns autores, né, a gente sabe que a camada profunda da face profunda do tronco, que a gente pode dar exemplo aí, que reveste e permeia, né, as costelas, os intercostais, ela vai continuar com o transverso, que é a camada profunda da face profunda. E a camada profunda da face profunda, ela tem uma peculiaridade. Ela é contínua à face insercional. Sim. É visceral. Então, se existe um desequilíbrio dessa face insercional, isso pode repercutir diretamente, não por uma via neurológica, mas por uma via anatômica, né? Sobre o transverso, por exemplo, que é um dos temas que a gente tem. E aí, se a fonte do desequilíbrio é a víscera, aí o tratamento voltado para o fortalecimento do músculo tende a ter que ser contínuo. O paciente você teria dificuldade de dar alta se você acessa uma variável que é secundária na condição do paciente. Muitas vezes pode ser primária, pode, mas se a primária for uma condição visceral, é um pouco mais difícil de manejar uma alta por conta desse start sendo um tecido diferente, né? Perfeito. E outra coisa, ali passam a aponeurose toracolombar, extremamente importante, né? E também a bainha dos retos, né, Gu? Que é uma região de transmissão de força extremamente importante, né? E não de mobilização, mas de transmissão de força mesmo, né? Exatamente, interferindo diretamente na dinâmica do membro inferior inteirinho, interferindo diretamente na dinâmica do tronco como um todo, né? E ali, quando a gente fala dessa face toracolombar, né? Quando a gente fala também do ligamento inguinal, né? E do canal inguinal, né? Que nada mais é do que desdobramento expansões, né? Dos músculos abdominais, eles são regiões onde existe uma convergência dessas três camadas de face profunda,
tanto do tronco quanto do abdômen, que depois vão sair duas, né, para os membros inferiores. Ou seja, essa transição é uma fonte comuníssima de ser a principal fonte do desequilíbrio para o sistema musculoesquelético, aí, por ser influenciada por muitas áreas. Né? Quando muitas áreas interferem, quando muitos tecidos interferem numa área só, ele tem uma vulnerabilidade maior. Por quê? Porque qualquer tecido que esteja disfuncional pode estar repercutindo sobre essas transições, né? A pelve assim, a clavícula, né? A espinha da escápula, o ióide. Falar em clavícula aqui, em ióide, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar você responder. Fortalecimento excessivo da musculatura abdominal pode gerar uma diminuição da mobilidade das costelas e, consequentemente, do diafragma, causando diminuição da mobilidade visceral? Então, fortalecimento, eu dividiria isso em algumas partes, né? Primeiro, o que é excessivo, já entendo que não é bom. Né? Então, excessivo, na própria pergunta já tem um quê de resposta, né? Porque se é excessivo, não é legal. Agora, eu acredito que o componente flexibilidade, ele é mais importante do que o componente força, né? Para que exista essa repercussão proposta. As relações anatômicas estão perfeitas, né? Nós estamos falando, né? Na pergunta já tem relações anatômicas muito legais. Ele pode repercutir. Agora, se ele é forte, mas é flexível, a chance de repercutir não é bem menor. Então, a gente falaria muito mais de mais flexível ou menos flexível do que de força. E eu entendo que músculo forte nem sempre é pouco flexível. Né? Pode ser muito, muito, muito forte e muito, muito, muito flexível. E aí esse balance entre força, esse equilíbrio entre força e flexibilidade vai ser realizado pelo sistema nervoso. Se o sistema nervoso está íntegro, pode ser muito forte, que ele vai encontrar o ponto ótimo dele, porque a todo momento nós estamos tendo a aferência proprioceptiva para que o fuso neuromuscular esteja um pouco mais ativo, menos ativo, para que a resposta do músculo seja um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Se a flexibilidade estiver ok, e aí a gente vai pensar no componente neurológico do músculo, né? O ventre, a parte carnosa do músculo. Em anatomia, a gente não tem muito receio de falar isso. Na prática clínica, a parte carnosa do músculo parece ser algo menos técnico, né? E também do componente tecido conjuntivo. Aí, neurologicamente, a parte contrátil e estruturalmente na parte do tecido conjuntivo. Se existe uma condição alterada do ponto de vista neurológico, o tratamento é de uma forma. Se existe uma alteração no componente estrutural, o tratamento é de outra forma. Mas eu levaria mais essa questão para a questão da flexibilidade. Se a flexibilidade estiver diminuída e repercutir sobre a questão do diafragma, e repercutir sobre a condição da coluna lombar, vai ter influência sobre a parte visceral, para chamar mobilidade visceral. Por quê? Porque a gente divide a mobilidade visceral, o movimento visceral, em diversos tipos de movimentos. Um movimento é a motricidade, que é quando a víscera se adapta à movimentação do sistema musculoesquelético. Então, por exemplo, se a gente inclina a cabeça para a esquerda, o ligamento suspensor da pleura traciona e o pulmão tem que ser um pouco mais flexível desse lado para deixar esse movimento acontecer. Mas também existe o que a gente chama de mobilidade. A mobilidade, ela é inerente à condição da víscera de acordo com a movimentação do diafragma. Então, a gente estuda muito o que acontece com as vísceras torácicas, né, nós fisioterapeutas. Nós estudamos muito o que acontece com as vísceras torácicas quando ocorre uma inspiração e uma expiração. A gente vai até o alvéolo estudando. Né? Acontece com a pressão, com o capilar, e isso é extremamente importante para a gente entender a fisiologia. Porém, quando a gente gera uma pressão negativa no tórax, inevitavelmente em algum lugar tem que ter pressão positiva. E a pressão positiva, ela é descarregada completamente no abdômen. E essa pressão positiva, ela não gera um aumento proporcional ao descenso do diafragma. Por quê? Porque os músculos abdominais relaxam parcialmente,
para que exista a respiração abdominal. Uhum. Só que existe algo empurrando de cima para baixo e algo sendo adaptado de trás para frente. Sim. Então, não é como se fosse um pistão que empurra tudo para baixo. O diafragma tem a hemicúpula. Então, ele empurra para baixo, mas ele empurra para dentro e empurra para frente. A vetorização dele, né? Nas 3 dimensões. Então, se existir uma repercussão desse déficit de flexibilidade dos abdominais no diafragma, no mínimo, a mobilidade visceral vai estar prejudicada. E se a mobilidade visceral estiver prejudicada, pode repercutir na função também. Perfeito, perfeito. Bom, Gu, vamos aguardar as perguntas. Foi show, como sempre, não poderia ser diferente, né? Enquanto isso, deixa eu falar. Galera, hoje eu liberei para vocês somente o livro Powerhouse. Quem estava com dificuldade para ir para os cursos presenciais, os bônus, corre lá no Stories que está lá, tá? Você arrasta e compra só o livro, recebe o digital e o físico em casa. E Gu, fala aí quem se animou por todo esse conhecimento, quem quer ter esse conhecimento, onde acha você? Onde acha a CBO? A gente tá, o ano que vem nós fazemos 10 anos, né, do CBO, então iniciou aí com a vontade de ensinar a osteopatia no mais alto nível que nós pudéssemos, né, lá em 2011, e a primeira turma em 2011, e o ano que vem fazemos 10 anos. Né? Ao longo desse caminho, nós tivemos a oportunidade de ir montando esse curso, né, de acordo com o que a gente acredita ser uma osteopatia a mais completa possível, né? E também, né, há alguns anos que a gente consegue trazer também os principais osteopatas do mundo para o Brasil, né, para poder falar do que é a expertise de cada um. Né? Então, nós tivemos aí os principais nomes que nós gostaríamos de trazer, nós já pudemos trazer, e a gente mantém contato com esses caras ainda. E o CBO foi crescendo, né? Eu sempre brinco, falo que foi crescendo até além do que a gente planejava no início, né? Isso é muito gratificante, poder ensinar osteopatia para o pessoal. E aí a gente acaba tendo hoje sedes em Porto Alegre, vou partir lá do sul para subir, né? Porto Alegre, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul também. Nós temos uma sede em Chapecó, Santa Catarina, outra em Itajaí. Nós temos sede em São Paulo, em Sorocaba, São Paulo, capital, Jaguariúna, em Belo Horizonte. Em Teresina, nós iniciamos esse ano, 2019, temos uma turma lá. E vamos manter, né, outras turmas, uma por ano. E nós vamos iniciar o ano que vem em Recife também, Pernambuco, que é uma sede que nós não tínhamos. E nós vamos iniciar lá também. Tá tudo muito organizado. Nós estamos bem contentes com o desenvolvimento aí do CBO. Nosso material é online, atualizado em tempo real, com imagens coloridas para ficar mais fácil para o aluno entender. Nós tentamos colocar o que é mais completo na questão da anatomia, sempre aprofundando um pouquinho mais, fisiologia. As técnicas, elas são descritas, tem fotos nas apostilas e também tem um link para o aluno clicar e ver o vídeo da técnica também, que é ensinada durante as aulas. Então, tentando dar um suporte o melhor possível que a gente pode para os nossos alunos. E para nós é muito legal, porque as provas de clínica que nós fazemos, elas ocorreram em diversas cidades agora em novembro, né? E foi muito legal o feedback dos professores que deram a prova final, assim, do nível dos alunos. Inclusive, surpreendendo positivamente, assim, trazendo informações muito legais para a prova também, relações que são bem desenvolvidas, né? Que até passaram da expectativa, porque o pessoal está estudando e a gente tem conseguido formar osteopatas que têm bastante sucesso no dia a dia da prática clínica, que é o que o pessoal busca quando vai fazer o curso, né? E não só sucesso pelo sucesso, né?
o sucesso porque está embasado cientificamente, embasado pelos conceitos osteopáticos de uma forma bem sólida. E essa é a maior felicidade que a gente tem, é ver os nossos alunos crescendo, e esse crescimento tem acontecido, e para nós é a melhor maneira de entender que a coisa está andando. É, muito bom. Deixa eu te falar, a galera está perguntando aí, qual seria uma bibliografia que você indicaria para se estudar vísceras? Da parte, sempre a gente começa tem diversos aspectos da víscera, né? Então, o que é muito interessante é partir da anatomia. Então, um bom livro de anatomia é basicão. Esse é o primeiro que a gente precisa ter. Então, a primeira aquisição que a gente precisa ter é um bom livro de anatomia. Porque aí você vai entender localização, relações, inervação, vascularização, drenagem e irrigação, a questão linfática, a relação que existe entre as próprias vísceras e a víscera com o sistema musculoesquelético, e assim por diante. Depois que você tem um bom livro de anatomia, é fisiologia. É um bom livro de fisiologia. Então, a gente não consegue partir lá da frente. Agora, quando a gente quer saber sobre tratamento visceral, que você já tem um conhecimento da parte da anatomia, que já tem um conhecimento da parte da fisiologia, tem alguns livros sobre a parte visceral. Quase nada em português. Essa é uma dificuldade que a gente tem, até por isso partiu a ideia de a gente escrever, né, o livro de osteopatia. Só que o nosso livro de osteopatia não é voltado para técnicas, né? É um livro mais conceitual. Perguntando do livro também, aonde comprar seu livro. Sim. Então, para a questão visceral, mesmo não tendo em português, tem os livros do Jean-Pierre Barral, que são interessantes. Tem os livros, tem um livro de um autor alemão que chama Hebgen, que é bastante interessante também. Tem o Kutcher, pai e filho, falam sobre a parte visceral já há bastante tempo, que são dois osteopatas norte-americanos. Você teve a oportunidade de conversar com o Lombardozzi um tempo atrás, então tem o Finney e o William, que também tem uma teoria interessante sobre a parte visceral. Então tem alguns autores aí que o pessoal pode buscar. Em relação ao nosso livro é um livro mais conceitual. Nós dividimos ele em 4 partes, né? E ele partiu disso mesmo, de ter muito pouca coisa sobre a osteopatia em português, né? E era uma queixa dos alunos, né? Eu vou estudar em espanhol, vou estudar em inglês, tenho dificuldade. Então, quem não tem dificuldade já tinha contato com essa literatura, e agora tem a oportunidade de ter algo mais conceitual em osteopatia. Nós falamos que é um livro sobre osteopatia geral, porque a gente dividiu em 4 partes. A primeira parte a gente fala do histórico da osteopatia, então a história do estilo, a história dos personagens que foram importantes lá no início, né, que deram o pontapé inicial para essa metodologia, para esse conceito. E depois a gente fala sobre conceitos relevantes para o osteopata. Então a gente fala sobre o que é disfunção somática e faz um overview sobre a história da disfunção somática, desde o Irving Corr até chegar no Paulo Tosi, que é a teoria mais aceita atualmente. É um capítulo muito interessante. E falamos sobre tensegridade, nós falamos sobre os reflexos víscero-somáticos, somatoviscerais, víscero-viscerais e somatossomáticos, que é muito importante para entender a questão neurológica, que a gente estava conversando agora há pouco. E outros temas, fáscia, tem um capítulo só sobre fáscia. E depois tem a terceira parte, que é a avaliação em osteopatia. A gente coloca os testes gerais que a gente faz e depois os testes específicos com alguns exemplos. E depois a gente termina com o tratamento osteopático, mas conceitual, para falar o que a gente busca no tratamento, o que a técnica de energia muscular traz do ponto de vista neurológico e mecânico, o que um thrust, que é uma manipulação, gera naquele segmento que foi manipulado, ou naquela articulação que foi manipulada. E tem o pessoal perguntando onde compra, né? A Valesca. A compra é direto pelo site da editora. Chama Editora dos Editores. Ela que foi a nossa parceira aí nesse projeto. Então, é editoradoseditores.com.br e tem lá o local de compra de livros. Digitou lá osteopatia, é só o nosso livro que tem sobre esse tema. E também, falando em livros, nós tivemos a oportunidade de traduzir, né, um livro sobre fáscia. Esse é fantástico.
É um livro muito bom também, com os principais nomes da fáscia do mundo. É o Fáscia no âmbito osteopático. Ficou esse o título em português, né? Uhum. O Eduardo Bicalho tomou a frente da tradução. Eu participei também, traduzindo alguns capítulos, e o Hugo Pazin Neto também, que é um parceiraço nosso, está junto com a gente no CBO também. Teve a oportunidade também de traduzir alguns capítulos. É um livro editado pelo Paulo Tosi, pelo Thorsten Lien e pelo Anthony Tila, que era o presidente da Associação Americana de Osteopatia, né? O Só Paulo Tosi, gente fraca, né? Só gente mais ou menos, né? só o pessoal que está começando agora e está lidando com isso. Mas só que dentro do livro, diversos outros autores. Então, o Robert Schleip escreveu capítulo, o Tom Myers escreveu capítulo, o Van der Waal escreveu capítulo, o Bruno Tickle, o Sérgio Pauletti. Então, assim, muita gente boa escrevendo o que é a sua área, né? E nós terminamos esse projeto também, o livro está sendo vendido. Para comprar o livro da fáscia é pelo site do CBO, tá? CB Osteopatia, né? cbosteopatia.com.br, e você vai para a parte lá que tem a compra de livros e pode fazer a compra por lá, recebe o boleto e o livro é enviado para você. Então tem aí, eu brinco que por final de ano tem diversão garantida para quem quer se aprofundar aí na área que quiser. Gu, só para a gente encerrar, se a galera quiser ir mandando dúvidas, o Gustavo responde. O que você acha importante? Bom, meu livro do Powerhouse, Arnaldo, ele tá lá no meu Stories, tá? Acabando de assistir a live aqui, a live vai ficar salva no Stories também. E depois você vê os Stories do dia que tá lá. É só arrastar o link que tá lá, beleza? Gu, fala para mim, qual a sua visão osteopática, qual a importância de um profissional do movimento, seja ele do Pilates, do treino funcional, conhecer esse corpo viscerado com que a gente lida o tempo todo? Na sua opinião, o que você acha? Por que é importante? É bastante interessante. Eu parto sempre do ponto de vista de que se você tem mais ferramentas, né, você consegue lidar com situações diferentes, né? A gente estava conversando, até você comentou sobre a questão da individualidade de cada paciente, né? Então, a gente nem entrou nessa questão biopsicossocial, a questão do que o paciente espera do tratamento, do que ele entende como crença, como tudo isso, e também o que é importante é a experiência clínica de quem está trabalhando, né? Então, excluindo essa questão, que a gente sabe que é importantíssima também, eu acredito que é importante que a gente tenha o máximo de ferramentas possíveis para lidar com diferentes pacientes. Então, vai chegar paciente que tem uma alteração da articulação sacroiliaca muito importante, você precisa, às vezes, fazer uma manipulação, às vezes fazer uma mobilização específica para a disfunção do sacro, ou específica para a disfunção do ilíaco, algo muito minucioso do ponto de vista articular. Às vezes, o paciente vai chegar e o grande problema dele é o déficit de flexibilidade muscular. Às vezes, de um grupo muscular, às vezes, um déficit de flexibilidade muscular geral, né? Modulado aí por diferentes aspectos, inclusive emocionais. Às vezes, o paciente vai chegar com uma alteração bioquímica. E a gente precisa entrar no modelo metabólico de intervenção ao paciente. É possível a gente fazer isso como fisioterapeuta, apesar de estar um pouco distante do que a gente faz normalmente, do que a maioria dos fisioterapeutas fazem. Mas é possível interferir. É muita novidade, né, Gu? As pesquisas estão explodindo e estão aumentando nossa gama de ferramentas absurdamente, né? Nós podemos interferir no sistema imunológico do paciente. Tem pesquisas mostrando que, dependendo de como você leva a sessão dentro da osteopatia, você consegue aumentar a quantidade de linfócito circulante. Foi feito estudo com cachorro, em que você gera esse tratamento voltado para a condição linfática e aumenta a quantidade de linfócito na cisterna do quilo. Tem humanos com exame de sangue, então assim, é possível interferir na condição imunológica.
É possível interferir na condição endócrina do paciente, metabólica, é possível interferir no componente neurológico, e a víscera ela faz parte de diversos modelos, desses diversos modelos, inclusive biomecânico. Então, partindo do princípio de que se a gente tem mais ferramentas para lidar com diferentes pacientes, alguns pacientes vão chegar tendo o maior problema dele uma alteração visceral. Às vezes o paciente vai chegar tendo como o maior problema dele uma alteração das meninges, de déficit de flexibilidade da dura mater, quer seja espinhal, quer seja craniana. Então, a gente entende que, respondendo a sua pergunta, o componente visceral, ele é mais uma ferramenta muito importante, não mais que as outras, nem menos, mas para aquele paciente que tem um déficit de flexibilidade visceral como o seu principal problema. Se você lida diretamente com o principal problema, as adaptações dos outros sistemas vão ser mais rápidas. E normalmente a resposta ao tratamento vai ser mais rápida, inclusive com o profissional que trabalha com o movimento voltado para a questão biomecânica músculo-esquelética, tendo uma resposta, uma evolução no tratamento muito maior. Eu tenho um contato com profissionais do movimento e o feedback normalmente nesse sentido. Falar, quando liberou tal disfunção visceral nesse paciente, aí eu consegui executar o movimento XYZ, que quando eu tentava executar durante a minha sessão, o paciente referia sintoma ou não conseguia realizar o movimento, quando a disfunção é visceral. A gente sabe que muitas vezes o paciente tem alterações do sistema musculoesquelético e que vão bem com outras modalidades terapêuticas. Mas quando tem a condição visceral, a gente precisa intervir na parte visceral para que os outros sistemas aí se adaptem e o profissional que trabalha com movimento consiga... É interessante que os esportistas têm usado muito a osteopatia também. O foco do esportista é o desempenho musculoesquelético, mas muitas vezes o bloqueio que existe de base é um bloqueio visceral, um bloqueio craniano ou algo desse tipo, e a hora que isso é corrigido, ele consegue ter um desenvolvimento maior, inclusive melhorando a performance. Sempre avaliação, né, Gu? A gente cai naquele ponto inicial. Esse é o carro-chefe. Porque como é que a gente vai saber se é um problema muscular, articular, visceral, meníngeo, facial? Lógico que nenhum paciente tem um problema e acabou. Normalmente eles estão integrados. É um sistema complexo e que tem mais de um input aí, que pode interferir no desequilíbrio geral. Mas é interessante a gente ter uma ideia do que é o principal para aquele paciente. Se você tem uma ideia do que é principal, você gasta energia atacando aquele principal, num primeiro momento, e a tendência é que tenha uma resposta maior. E só o que vai dar essa resposta é a avaliação minuciosa. Avaliação, eu sempre comento com os alunos, reavaliação. Porque a avaliação é um corte no tempo. A gente encontra o paciente a primeira vez, faz toda a história. Só que quando o paciente retorna, é importantíssimo eu saber o que está acontecendo com ele depois que eu já intervi. Porque se eu intervir, eu espero uma mudança. Se eu espero uma mudança, eu quero saber como é que ele está naquele momento. E aí é de novo um corte no tempo e tem que ser reavaliado. A reavaliação é importantíssima. A gente não pegar a informação que a gente tem do paciente num primeiro momento e replicar ela nos diferentes meses ou semanas. Não, a informação reavaliar, tratar, reavaliar o tempo todo, né? Isso é extremamente importante porque nós queremos saber o que acontece com o nosso paciente naquele dia. E naquele dia eu vou tentar melhorar ele. Inclusive, se a gente foi assertivo naquele dia. Naquele dia ele trouxe uma função X, a gente precisa saber se a gente foi assertivo naquele dia. Eu sempre brinco com os alunos, falo, ele faz a avaliação, encontrou o pulmão como a principal disfunção naquele momento. Aí o paciente volta 2 semanas depois e ele encontra, por exemplo, a sacroiliaca. Pô, ele errou na primeira? Não, muito provavelmente, ao corrigir o pulmão, o que aparece de mais importante agora não é mais o pulmão. Sim. Então, é por isso que é importante. Se você conseguiu reverter a condição disfuncional do seu paciente, às vezes por uma sessão só, o que você espera é que na segunda sessão ele apareça numa condição diferente. Se ele aparece numa condição diferente, como é que você vai saber se você não avalia? Então, a avaliação é ponto pacífico aí dentro do tratamento. São cascas de cebola que a gente vai tirando, né?
A gente Exatamente. tira uma casca, aí aparece a outra, a gente tira, vai tirando, vai descascando, até a gente resolver o problema E definitivamente. vai equilibrando, equilibrando. A cada casca que você tira, o equilíbrio é maior, 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 maior. É por aí mesmo. É extremamente importante essa questão avaliativa aí para a gente ser o mais direto no que a gente acredita Direto e que é o principal. assertivo. Gu, tenho muito a te agradecer, foi show, um show Eu, de conhecimento, eu, tá? Quero falar para a galera que está aqui com a gente, antes de eu deixar o Gu se despedir, que essa semana inteira, antes de eu entrar em férias, nós teremos lives sensacionais. Amanhã nós teremos outra com um nome surpresa, que eu só vou contar amanhã. Na quarta nós teremos outra com um nome surpresa, que nós teremos amanhã. E na quinta nós vamos ter com um cara, Gu, você conhece, é seu amigo, estava com a gente lá em Berlim. Ele mora na Alemanha, já matou quem é? eu acho que eu sei quem é. E ele é espanhol, um osteopata espanhol. Eu sei quem é. Está no norte da Alemanha. É esse mesmo. Quinta-feira a gente vai fechar com chave de ouro com esse cara, o Papa do Sistema Nervoso, falando sobre o controle motor. Muito legal. Então, gratidão por me ajudar a trazer conhecimento para a galera do Pilates, para a galera do movimento, para não ficar tão focado num método e ter um conhecimento de um corpo que é complexo, como você mesmo falou, né? Mesmo que você, por exemplo, eu sou terapeuta manual e trabalho com Pilates, mas eu sei identificar quando uma questão é visceral, sei encaminhar, sei às vezes tratar. Então, eu acho que é isso, né? É a síntese de tudo. É a gente se munir de ferramentas que é melhor para o nosso paciente. Sim, se você tem conhecimento em diversas áreas, muitas vezes você não precisa realmente reverter todas as condições. Você pode ter um pouquinho mais de critério para encaminhar mesmo, para derivar o Sim, paciente. Isso é extremamente importante. Faço isso muito, porque é muito difícil você controlar todas as técnicas, mas sim. é importante que você tenha clareza e critério para você poder propor o que você sabe fazer. Eu sempre brinco com os alunos também, falo, ó, primeiro você precisa saber o que é contraindicado para a osteopatia, para você não machucar ninguém. Depois você precisa saber o que é não indicado, para você não ficar tratando o paciente, fala assim, você está perdendo tempo. Seu paciente está perdendo tempo e dinheiro, isso não é justo. E depois o que sobrar você pode tratar. Sobra muita coisa, né? Muita coisa que você pode ajudar. E aí você entendendo com critérios para poder falar, olha, nesse caso, a minha sugestão é que você procure o fulano ou a pessoa que trabalha com essa outra técnica, porque isso vai ser um auxílio maior do que o que eu posso fazer para você. Acho que isso é também muito importante. Eu também gostaria de agradecer, né, o seu convite, falar que para mim é sempre um prazer revê-la, mesmo que virtualmente. Acompanho o seu trabalho e gostaria de parabenizar, porque essa busca por conhecimento, essa busca por ciência e essa vontade de passar para as outras pessoas também, isso é o que a gente precisa, né? Para que a nossa fisioterapia cresça, para que os nossos pacientes tenham tratamentos melhores. Então, você é uma das pessoas que conseguem transmitir isso. Então, eu agradeço o convite, para mim é um prazer participar e falo que sempre fico à disposição no que eu puder auxiliar, estou à disposição para participar com vocês. E agradeço o pessoal que participou também, que ficou aí com a gente nessa live. Convido para, se não conhece o livro, ver o resumo dele. Se não conhece o livro de face, ver também. Se não conhece muito a osteopatia, entrar no site do CBO, tem algumas informações sobre a osteopatia geral para quem tem dúvida também. Eu costumo postar algumas coisas também, não sou tão ativo nas redes sociais, mas no meu Instagram tem algumas coisas, no Facebook também, procurar Gustavo Bortolazzo lá, eu tenho uma página que eu falo sobre alguns artigos científicos dentro do contexto osteopático, mas mais uma vez agradecer e agradecer o pessoal que acompanhou aí e falar boa noite para todo mundo. Gu, super obrigada. Nos vemos em Montreal agora, né? Montreal nos aguarda. Montreal nos aguarda. Um beijo grande. O Instagram vai expulsar a gente em 25 segundos. Um beijo, querido. Gratidão. Muito obrigada a todo mundo da sala. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.